A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma excelente sexta-feira para você. Estamos nos aproximando de mais um fim de semana, vividos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que bênção, meus irmãos, é podermos chegar a mais um mês que se finda. Já estamos entrando pelas portas de um novo mês. E para esta manhã de sexta-feira, nós nos atentamos na história que eu a considero uma das histórias mais interessantes da Bíblia, que fala a respeito do profeta Jonas. Um homem que, a princípio, se dispôs no seu coração a desobedecer a Deus e foi tratado por Deus. Jonas é o profeta que experimenta o sobrenatural. Jonas é o profeta que passa por uma das experiências mais incríveis que a Bíblia pode relatar. Mas eu quero chamar a atenção à atitude deste profeta, que após passar por uma experiência amarga, por consequência da sua desobediência a Deus, tendo uma nova chance, Jonas se tornou um pregador destemido. E a Bíblia registra isto no livro do próprio profeta. Jonas capítulo 3, versículo 4, está escrito: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Meus irmãos, que coisa impressionante. Jonas relata, através desse texto, a sua ida à cidade de Nínive, agora sim em obediência à ordem de Deus, e descreve quão fielmente cumpriu o dever que lhe for imposto, obedecendo, assim, à palavra do Senhor. Por causa disto, Jonas veio e passou a percorrer a cidade e a pregar desde o primeiro dia. Eu entendo que essa disposição do coração de Jonas prova claramente o quão tratável Jonas havia se tornado e o quanto ele se esforçou para obedecer ao se desincumbir da sua missão. Se restasse ainda algum temor no seu coração, ele teria inspecionado a cidade como os homens cautelosos e temerosos costumam fazer, indagando sobre a condição do lugar, as inclinações do povo, o modo mais fácil de se aproximar deles, e qual o melhor caminho e onde era menos perigoso. Vemos agora quão disposto ele estava na sua obediência, a qual antes tentara fugir pelo mar. Jonas agora quase não descansa para respirar, mas assim que entra na cidade, testemunha que viera em obediência à vontade de Deus. O texto diz que ele pregava. E essa liberdade mostra que Jonas estava isento de todo medo e dotado de uma ousadia de espírito tão grande que ele se colocava acima de todos os obstáculos do mundo. O que antes havia se tornado um pavor no coração de Jonas para se dispor a fugir da vontade de Deus, agora nós vemos que medo nenhum seria capaz de demovê-lo de cumprir o dever como servo fiel, pois evidentemente tinha sido fortalecido pelo Senhor. Talvez você esteja a passar por uma situação
semelhante a Jonas, chamado por Deus para viver para a glória de Deus, e contudo você está a fugir, ainda procurando a sua Tarsis, se distanciar o máximo possível de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você vive a experiência de fugir do Deus Todo-Poderoso, o clamor do meu coração, que assim como há em nós tanto temor que nenhum de nós está disposto a ir aonde Deus nos chama, que nós possamos aprender com o exemplo de Jonas, servo de Deus, a nos dispor à plena obediência. E mesmo que Satanás e o mundo se oponham a nós com todos os seus terrores, preste bem atenção nisto, que sejamos fortalecidos na confiança do poder de Deus e da proteção santa do Senhor, como Ele nos tem prometido, e prossigamos no curso da nossa vocação, sem jamais nos desviar, mas enfrentemos assim todos os obstáculos deste mundo, até alcançarmos o reino celestial, onde fruiremos de Deus e do seu Filho amado, nossa força e salvação. E que o Espírito Santo avive e fortaleça todas as nossas faculdades, para que obedeçamos a ordem do Senhor de ir a toda criatura, de batizar e de ensinar tudo quanto o Senhor nos tem ordenado, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós e finalmente nos tornemos participantes da glória a qual nos convida mediante Jesus, nosso único Senhor, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Pense nisto, pense no seu chamado, pense no propósito da sua existência, pense no motivo para o qual você existe nesse mundo, onde Deus tem te preservado de tantas aflições como nós vivemos agora do Covid-19. Você nasceu para adorar e você vive para obedecer. E o Deus que nos capacita possa derramar a sua graça sobre você e sobre mim, para que possamos cumprir o propósito de Deus de sermos pregadores do Evangelho, destemidos nesse mundo tenebroso. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Cristo seja sobre ti. Boa sexta-feira. Shalom Adonai.